Graças a Deus, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma poderosa live, mais uma poderosa oração das 22 horas. Daqui a pouquinho nós vamos orar a poderosa oração do Salmo 121. E eu quero você aqui comigo, porque hoje eu tenho uma palavra muito forte para te entregar. Eu garanto para você, se você ficar aqui, essa palavra ela vai destravar a sua vida. A Bíblia diz que Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, Davi decide em um certo dia, Davi decide não ir para a guerra. Davi decide que naquele dia em particular, ele ia ficar no palácio, ele ia dormir até mais tarde. Então é isso que literalmente o texto fala, você pode ler, 2 Samuel capítulo 11. Ele vai chamar Joabe no dia anterior, uma grande guerra que ia acontecer de Israel contra os seus inimigos, uma guerra muito importante. Só que Davi já tinha vencido muitas batalhas e ele sempre estava em fronte de guerra. Então ele vai decidir ficar em casa. Ele vai decidir não ir para a batalha, ele vai chamar Joabe e vai dizer: Joabe, você já é experiente, eu te treinei e eu quero que você vá, vença essa guerra para mim junto com os guerreiros e me traga a vitória. Olha que coisa interessante que vai acontecer. Davi ele vai quebrar dois grandes princípios que ele tinha. Primeiro princípio, Davi naquele dia, ele vai acordar e não vai orar ao Senhor, no dia da guerra de fato. O dia que ele conversou com Joabe foi um dia anterior à guerra para dar ordens a Joabe e dizer que ele não iria. Então, Davi no outro dia, ele vai acordar muito mais tarde, ele vai dizer nos Salmos: eu acordo cedo e logo oro ao Senhor para abençoar todo o meu dia. E o Senhor me responde na oração matinal. Então, ele tinha aquele costume de orar a Deus pela manhã, só que nesse dia em particular, ele decidiu não orar. Acordou mais tarde, quebrou o primeiro princípio, que foi faltar a sua oração, o seu devocional diário. Então, naquele dia, ele não falou com Deus. Segundo princípio que ele quebrou era o princípio de ir para a guerra. O rei precisava estar na guerra para motivar os soldados, para estar na frente de batalha. E como diz um ditado por aí que os mais velhos falam, né? Mente vazia, oficina do diabo. Davi não orou, estava com a mente vazia e decidiu passear por seu palácio para ver tudo aquilo que ele tinha conquistado na vida. E ele começou a olhar para o terraço do seu palácio e ver a sua riqueza, os seus bens materiais. E então o diabo tirou o foco de Davi da oração para colocar o foco de Davi em uma mulher. Davi vai olhar para baixo e vai ver Betseba tomando banho. E ele vai questionar a um de seus conservos quem é aquela mulher, aquela linda mulher. E um dos seus conservos vai dizer: Davi, aquela mulher, ela é esposa de Urias. Urias, um dos teus soldados que está na guerra. Davi vai mandar o rapaz buscar Betseba e vai se deitar com Betseba e vai engravidar a Betseba. Urias vai chegar da batalha, vai ficar sabendo que a sua mulher estava grávida. Porém, Davi, ele queria Betseba a todo custo. Então, para tomar Betseba para si, ele precisava matar a Urias, que era o esposo dela. E ele vai dar uma ordem a Joabe: Joabe, faça o seguinte, coloque Urias na frente de batalha e quando chegar em um determinado lugar, onde a batalha estiver extremamente sangrenta, o exército vai se afastar dele e vai permitir que ele lute sozinho. Lutando sozinho, ele vai morrer na batalha. Então, Davi tramou, ele fez de tudo para tramar a morte de Urias, ele tramou e de fato Urias morreu em batalha por essa ordem que ele entregou. Obviamente que o soldado, Urias era um soldado de guerra muito bom, ele sabia lutar, sabia batalhar, mas nenhum soldado poderia lutar sozinho. Como que um soldado ia lutar sozinho contra, suponhamos, contra 20 mil homens? Era impossível. Um homem só lutar contra 20 mil homens. Será totalmente impossível, inconcebível essa ideia. Nem o próprio Davi conseguiria, nem homem nenhum na face da terra. E Urias morreu na fronte de batalha e então Davi tomou Betseba para si. Olha que, digamos assim, deixa eu aproximar essa câmera de mim aqui, meu povo. Ao vivo é assim mesmo, a gente faz tudo aqui a cores, né? Que eu estou muito distante de vocês. Então,
Olha o que Davi planejou. A morte de um homem e tomou a mulher deste homem. 2 pecados, assassinato e adultério. E aí passou-se alguns dias, Davi praticou aquele pecado, achou que estava totalmente escondido, que ninguém sabia de nada, só que ele se esqueceu que tinha um lá em cima, que estava vendo tudo que ele estava fazendo e estava enxergando todo o pecado dele. Esse se chamava Deus, é o Todo-Poderoso. Estava contemplando os erros que Davi estava praticando, os pecados escondidos. Porque eu vou te falar uma coisa. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser e se esconder do ser humano. Você pode esconder sua personalidade dos seus pais, da sua família, dos seus vizinhos. Você pode esconder a sua personalidade de todas as pessoas ao seu redor. Todo mundo pode achar, me perdoe falar tão sinceramente para você, todo mundo pode achar que você é um santinho, que você é uma santinha. Mas Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem é aquela pessoa que está praticando coisa errada, quem ela é. Deus sabe quem ela é. Porque um ser humano pode enganar muitas pessoas, mas não pode enganar a Deus. Deus é o único que nós não conseguimos enganar nunca vamos conseguir enganar. Então Deus sabe muito bem a nossa conduta por trás das cortinas. E Davi vai esconder aquele pecado a 7 chaves e ninguém sabia. Só que Deus vai dar uma revelação a Natã. E Deus vai falar para Natã, Deus vai contar para Natã a vida de Davi, sabe, passar a xerox de tudo que Davi tinha feito de errado, minuciosamente, detalhe por detalhe. Natã então vai até Davi. Natã era um profeta muito conhecido, muito famoso, muito respeitado naquela época. Chegando no palácio de Davi, Davi o recebe e Natã vai dizer para Davi: Rei, eu quero contar ao Senhor uma história. Ele vai dizer: pronto, Natã, pode me contar, eu estou aqui, sou todos ouvidos para ouvir você. E Natã começou a contar uma história. Rei Davi, haviam 2 homens. O primeiro homem era um homem muito rico. Esse homem tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitas propriedades, e ovelhas ele tinha muitas. E tinha também um homem pobre. Esse homem pobre ele só tinha uma ovelha. E essa ovelha foi criada com todo mimo, com todo carinho, como filha. Ele só tinha essa única ovelha. E essa ovelha dormia dentro da casa desse homem, bebia, água no pote, leite. Ele tratava aquela ovelha como um filho, uma filha de verdade. E então, o homem rico, que tinha muitas ovelhas, recebeu a visita de uma pessoa de fora. Só que aquele homem rico, ao invés de pegar uma de suas ovelhas para matar e dar ao visitante, ele manda alguém roubar a ovelha do homem pobre que só tinha aquela única ovelha, que criou aquela ovelha como uma filha. Sendo que o rico tinha muitas ovelhas, mas mandou roubar a ovelha, a única ovelha do homem pobre. Quando Davi ouviu isso, Davi ficou indignado, Davi ficou revoltado. Davi falou para Natã: como pode, Natã? Como pode uma coisa dessa, o homem mandar matar e roubar a ovelha que o único homem pobre tinha? Por que ele não pegou das suas ovelhas se ele tinha tantas? E Natã, olhando para o rosto de Davi, Natã falou: sabe quem é esse homem? Esse homem que praticou essa maldade? Esse homem é igual a você. Nessa história, esse homem é você. Você tomou a mulher de Urias e você matou Urias para tomar a mulher dele. Você destruiu uma família, destruiu uma casa, você adulterou. E Natã vai olhar para Davi e vai dizer: por isso o Senhor manda te dizer que a partir de hoje, o texto está escrito assim, lá em 2 Samuel 12:20. A partir de hoje, a desgraça nunca mais se afastará da tua casa. Nesse texto, essa palavra desgraça representa destruição, maldade, coisas ruins que iam acontecer na família de Davi. E Natã vai dizer para Davi: a partir de hoje, Deus tomará de você as suas mulheres e dará a outro homem, e elas terão relações com ele na frente de todo o povo. O Senhor vai escancarar o seu pecado para que todo mundo saiba. E você, Davi,
sofrerá muita destruição na sua casa. E além disso, o seu filho, que Betsebe está esperando, ficará doente e enfermo. E a criança morrerá. Davi tomou aquele susto. E o que Davi fez? Davi, automaticamente, ele foi pedir perdão a Deus. Quando a criança nasceu, Betseba estava grávida, a criança nasceu. E a criança nasceu doente, a criança nasceu enferma. Diante de toda aquela situação, Davi decidiu ir para o altar, buscar a Deus para que Deus curasse a criança. E durante muitos dias, Davi, ele derramou a sua alma diante do Senhor. Ele buscou a Deus, ele chorou, ele se desesperou, ele se derramava diante do Senhor. Os anciões vinham até ele, que eram aqueles homens mais sábios, mais velhos. Os anciões vinham até Davi e falavam: Davi, se levanta daí, homem. Vamos comer, vamos fazer alguma coisa, vamos se divertir, sabe? Você está nessa situação, você está jogado, você está sem tomar banho, você está sem se lavar, você está aí destruído no chão, buscando pela criança. Levanta daí, Davi, sai dessa tristeza que você está. Davi não queria levantar, não comia, não bebia, só fazia chorar. Só que a Bíblia diz que a criança morreu. Mesmo Davi orando, chorando, buscando, pedindo, a criança faleceu. E quando foi um dia, os conservos estavam cochichando e falando assim: rapaz, como é que a gente vai falar para Davi que a criança está morta, se quando a criança estava viva, Davi estava tão desesperado, tão aflito, tão angustiado, jogado no chão. Como que a gente vai chegar para esse homem agora e vai dizer para ele: olha, a criança morreu e não tem mais jeito? Esse homem vai surtar. O texto está escrito assim, ele vai fazer uma loucura. E Davi, como era um homem esperto, entendeu que a criança tinha morrido. E Davi perguntou para os conservos: vocês estão conversando o que aí? A criança morreu? Aí falaram: Davi, infelizmente a criança faleceu, não tem mais jeito. Irmão, sabe qual foi a atitude de Davi? Lembra que Davi estava chorando, estava jogado no chão, estava desesperado. Davi estava totalmente aflito porque a criança estava doente. Ele estava buscando no altar pela criança. Quando Davi soube que a criança já estava morta, Davi teve uma atitude pelo menos inóspita, estranha. Davi se levantou, foi para o banheiro, tomou um banho, se lavou, se perfumou totalmente e foi para o templo adorar o Senhor. Você está entendendo que o filho de Davi estava morto? O filho de Davi estava morto e Davi foi para o altar, entrou no templo e ele foi adorar o Senhor com a criança morta no caixão. Gente, é por isso que esse homem era considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi era excepcionalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Enquanto seu filho estava morto, ele estava adorando ao Senhor. Só que nós só queremos adorar a Deus quando tudo vai bem. Tem muita gente que, os crentes na verdade de hoje em dia, muita gente hoje em dia é fraco demais na fé. O cristão de hoje em dia não aguenta passar por nada de provação. Ele não consegue ouvir uma reclamação do pastor que já desvia, quanto mais passar pela dor do luto. Quanto mais ver um filho morto no caixão e adorar o Senhor. Mas aí que está o segredo. É adorar a Deus diante do luto. É adorar a Deus quando tem comida. É adorar a Deus quando não tem. É adorar a Deus quando tem tudo e adorar quando não tem nada. É muito fácil adorar a Deus com um carro bom, com um Corolla na porta, com a Hilux. É muito fácil adorar a Deus quando você abre a tua geladeira e ela está cheia de comida. Ah, é maravilhoso, né? É bom adorar a Deus quando você abre a tua conta do banco e tem lá 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil. É muito bom adorar a Deus quando a tua família está toda bem, quando a tua saúde está uma bênção. Quando você tem tudo o que quer aos teus pés, pessoas para te servir, dinheiro à vontade, roupa que você quiser para vestir, é muito maravilhoso. Só que adorar a Deus, quando você abre a geladeira e não tem o que comer, é difícil. Adorar a Deus diante do luto, quando morre alguém que você amava tanto, é muito difícil. Adorar a Deus e confiar nele, quando a doença vem, quando o problema chega, quando a dor aparece, quando as coisas ao seu redor estão tudo dando errado e desmoronando,
caindo como as folhas caem de uma árvore. É muito difícil adorar a Deus em meio a essas circunstâncias. Mas é aqui que nós diferenciamos os meninos dos adultos, as crianças dos adultos, os maduros dos imaturos, os servos de Deus daqueles que não servem de verdade. É aqui que nós diferenciamos quem serve a Deus verdadeiramente e quem serve a Deus de mentira e da boca para fora. Davi servia a Deus de verdade. E quando Davi enfrentou aquela situação tão catastrófica na vida dele, ao invés dele reclamar, dele murmurar, dele se desesperar, dele ficar em depressão, abaixar sua cabeça, achar que nada tinha mais jeito para ele decidiu se levantar. Ele decidiu adorar o Senhor, porque ele sabia que não ia adiantar reclamar, não ia adiantar murmurar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Escuta isso aqui. Você tem que aprender a confiar em Deus. Nos piores momentos da sua vida, nos momentos onde tudo está dando errado para você, nos momentos onde teu comércio está quebrado, tua família está perdida, você está passando pela dor do luto, está endividada, está cheio de problema, está passando pelo maior vendaval da sua história, você tem que adorar o Senhor. Porque se você adorar a Deus nesses momentos, Deus vai tirar você desse momento e vai te colocar no momento de honra. Era o que Davi fazia. Foi o que Davi fez. Deus amava tanto a Davi porque o coração de Davi não era um coração murmurador. Você nunca vai ver Davi dizendo na Bíblia: Senhor, eu vou parar de te servir se o Senhor não me abençoar. Está escrito isso? Porque o crente de hoje em dia, ele não só fala que vai parar de servir a Deus quando enfrenta por um probleminha, mas ele para de servir. Ele desvia, ele sai da igreja. Irmãos, o crente hoje é tão fraco na fé que se uma pessoa passar por ele e não dirigir a palavra para ele desvia da igreja. Ele sai da presença de Deus porque alguém não falou com ele. Imagina enfrentar o que Jó enfrentou. Perdeu 10 filhos, perdeu a saúde, o dinheiro todo, o apoio dos amigos e o apoio da mulher. Imagina passar pelo que Davi passou, perder um filho morto no caixão e ele adorando ao Senhor no templo. Você seria desse jeito? Se você perdesse um pai, perdesse uma mãe, perdesse um filho, você adoraria o Senhor? Se você perdesse todo o seu dinheiro, você adoraria o Senhor? Se seu carro quebrasse no meio da pista, te deixasse na mão, em meio a vários problemas, você perdesse seu casamento, sua vida, alguém da sua família, sua saúde, você adoraria o Senhor em meio a essas circunstâncias? Ou você mostraria a personalidade reclamativa que há dentro de você? A personalidade murmuradora que há aqui dentro de você? Quem você é? Verdadeiro adorador ou você é um falso adorador? Uma falsa adoradora, que só adora a Deus quando tudo vai bem. A Bíblia diz então que Davi, depois que ele adorou o Senhor, ele saiu do templo, ele foi para a mesa comer. Normalmente ele foi para a mesa se alimentar, comeu pão, bebeu água. E a Bíblia vai dizer então que aquilo deixou os anciões preocupados. Porque os anciões chegaram para Davi e falaram: Davi, como pode? Quando a criança estava morta, quando a criança estava viva, você clamou, você chorou, você se jogou no chão, você não quis comer. Aí agora que a criança está morta no caixão, você está aí comendo como se nada tivesse acontecido. Que atitude é essa? Agora que era para você fazer a parte do luto, você não está fazendo? Aí Davi vai dizer para os anciões uma das coisas mais fortes que eu já vi na Bíblia. Ele vai dizer: enquanto a criança estava viva, eu clamava ao Senhor porque talvez o Senhor pudesse fazer um milagre por mim, me tirar daquela situação e curar a criança. Mas agora que a criança já morreu, o que é que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu continue prostrado chorando por algo que eu não posso mudar? Irmãos, isso aqui é muito forte. E você sabe o que aconteceu depois dessa história? Davi se deitou com Betseba e nasceu Salomão. Salomão foi um dos maiores reis de toda a história de Israel, por que não dizer o maior rei? O homem mais rico que já pisou na face dessa terra. Então, mesmo em meio a tudo aquilo, Davi foi tão forte, tão resistente, adorou o Senhor e depois do pecado dele, Deus ainda o honrou e o colocou na história, na descendência, para que o seu filho Salomão o honrasse e honrasse a sua memória.
Mas isso aqui é muito forte porque Davi, ele sabia que ele não podia fazer mais nada para trazer a criança à vida. E ele mesmo vai dizer, eu não posso mais ressuscitar, eu não posso ressuscitar o menino, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso trazer a criança de volta à vida, o que é que eu vou fazer? Deixa eu te falar uma coisa, ó. Davi entendeu que ele não podia ficar se corroendo, se condoendo com um problema que não tinha mais jeito. Irmãos, existem coisas que estão no nosso poder de resolver. Mas existem coisas que não estão no nosso poder de resolver. Davi poderia trazer a criança de volta à vida? Não. E é por isso que ele decidiu levantar a cabeça e seguir a vida. Existem situações que vão acontecer na sua vida que você não pode resolver. Você não está na sua alçada, não está na sua responsabilidade resolver aquela situação, porque você não tem poder para isso, então você tem que se preocupar com o que você pode resolver. E a única coisa que você tem poder para resolver é o que você sente e a forma que você reage diante dos problemas que te sobrevêm. Como é que você vai reagir, por exemplo? Por exemplo, você não pode controlar se alguém da sua família vai morrer ou não. Você não pode controlar se teus filhos vão ser rebeldes. Você pode criar muito bem eles, mas eles podem se perder. Você não pode controlar se um problema vai acontecer na tua vida ou não. Se naquele dia você vai acordar muito feliz e alguém vai te falar algo para te machucar, vai te dar uma fechada no trânsito, alguém vai tentar te destruir, alguém vai te trair, vai te prejudicar, vai inventar uma calúnia contra o teu nome, uma enfermidade vai vir sobre o teu corpo. Você pode se cuidar, uma pessoa pode se cuidar muito bem, pode ter uma saúde de ferro, mas de repente ficar enfermo. Quantas pessoas na Covid, por exemplo, tinham uma saúde de ferro e morreram de Covid? Médicos morreram de Covid. Pessoas que eram muito bem de saúde, atletas, e morreram de Covid. Como que pode controlar isso? Então nós não podemos controlar se uma enfermidade vai vir sobre nós ou não, a dor do luto, um problema, uma fechada no trânsito, alguém que vai falar uma palavra para nos machucar. Mas nós podemos controlar como nós vamos reagir a isso. Davi não podia controlar se o seu filho ia morrer ou não, mas ele podia controlar como ele ia reagir a isso. Pode acontecer 1001 coisas na sua vida. Tem coisas que você não vai poder controlar. Fatores externos, problemas externos, situações externas, principalmente envolvendo terceiros, você não pode controlar. Mas você pode controlar a forma que você reage a isso. Quando um problema vem sobre mim, eu escolho, igual Davi, se eu vou me prostrar, chorar, entrar em depressão, achar que minha vida acabou, que Deus não me ama, que Deus não está comigo, desistir de tudo, sair da igreja, desviar, ir para o mundo, falar mal dos pastores, se tornar um revoltadinho com a minha fé, ou eu escolho se eu vou levantar minha cabeça, adorar o Senhor, seguir a minha vida, independente do que aconteceu. E eu te digo uma coisa aqui, receba esse conselho, siga a sua vida, independente do que aconteceu com você, independente do problema que você está enfrentando. Siga a sua vida e não se prenda aos problemas. Levante a cabeça, vá lutar. Se aconteceu algo ruim, um luto, as dívidas, os problemas, as dores, as enfermidades, se sua vida está um vendaval, levante a cabeça, vá lutar, porque não adianta nada você abaixar a sua cabeça. Isso só vai trazer para você mais sofrimento. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 24:10, se você se fizer fraco no dia da sua angústia, sua força vai ser pequena. Não é a vida que te faz fraco, é você que escolhe ser fraco. É o que diz em Provérbios 24:10. Levanta a cabeça para lutar, que a tua vitória vai chegar. Hoje pode estar ruim, mas dias melhores virão. Amém? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, vamos orar agora a poderosa oração do Salmo 121. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, vamos orar agora o Salmo 121 e que você coloque a sua fé nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Receba sobre você a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te livre, te proteja de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor te alcance agora, aonde você estiver, e que você receba a paz de Cristo. Amém e graças a Deus. Pessoal, lembrando que amanhã nós temos live às 22 horas, tá certo? Espero você aqui. Faz o seguinte, assim que terminar essa live aqui agora, você vai aí no meu canal, na parte de vídeos, e você vai compartilhar essa live. Faz isso para mim, me ajuda, é pelo reino de Deus, tá bom, meu povo? Não é por mim, é pelo reino de Deus, tá? Vamos divulgar essa live. Muita gente precisa ouvir essa palavra. Olha como é que foi forte hoje aqui e o quanto Deus falou através dessa live. Então, fica esse ensinamento para você. Levante a cabeça e escolha ser forte, assim como Davi escolheu. Os problemas que acontecem sobre a sua vida, que vêm sobre você, você não pode evitar, principalmente fatores externos. O luto, que é um fator externo, alguém te falar algo para te machucar, uma fechada no trânsito, alguém tentar te prejudicar, alguém fazer uma macumba para você, atitude dos seus filhos, atitude do seu cônjuge. Você não pode evitar uma traição, você não pode evitar que o teu cônjuge te traia, que aconteça algo desse tipo, um problema, mas você pode evitar que isso te abale e isso destrua você. Como já dizia o grande imperador Marco Aurélio, você escolhe como você se sente. E que essa palavra fique com você hoje, tá bom? Então, acabou a live aqui, vai nos meus vídeos, a live fica salva lá e compartilha com as pessoas do seu zap. Manda na lista de transmissão, bota no seu status, tá bom? Que Deus vai falar muito com as pessoas que vão assistir a live. Amanhã, tô de volta aqui às 22 horas para trazer mais uma vez uma palavra poderosa para você. Beijo no coração. Eu amo vocês, meu povo. Tamo junto. Tchau.